Hoje é 29 de novembro de 2017. Este velho escriba saiu da Conferência Nacional dos Advogados, onde lhe haviam reservado um espaço para a leitura da carta que mandou em abril a presidente Carmen Lúcia, no sentido de que ela cumprisse as atribuições de seu cargo e mandasse colocar um assento para que os advogados no plenário da Suprema Corte pudessem sustentar sentados. Não por velhice, como é o caso deste profissional, que poderia comparecer de bengala e exigir uma poltrona para a satisfação das obrigações que levariam à sustentação oral, mas pela pré-existência de lei federal obrigatória, que o Supremo Tribunal Federal precisa, necessita e tem a exigibilidade de cumprir. Esta carta foi remetida em abril e a ministra Carmen Lúcia, que nos visitou à abertura do nosso congresso, que reuniu, segundo se diz, uma pleiade de advogados superior a qualquer outro ajuntamento no mundo inteiro. A ministra poderia ter vindo mandando, em primeiro plano, que se cumprisse a obrigação legal, ou seja, colocar-se uma cadeira a que os advogados pudessem sustentar com assentos a tribuna. Feliz ou infelizmente, isso não aconteceu, obrigando este advogado, então, a divulgar a carta, divulgação que segue abaixo ou a seguir, e pleitear ontem, à margem do plenário do Congresso, que aquela carta fosse inserida nos anais do Congresso. Cumpriu este velho advogado, então, as atribuições da sua velhice, inclusive do vice-decanato, porque é quase o primeiro, aos 82 anos. Mas, independentemente desse acidente de percurso no plenário da concentração maior de advogados, quiçá do mundo inteiro, este advogado ou se divertiu ou se entristeceu com a divulgação por uma revista, um semanário de escândalos brasileiros, com a divulgação da foto de um eminentíssimo criminalista, colega nosso, fumando um charuto que, segundo o noticiário, custa R$350 a unidade. E este velho vice-decano da advocacia criminal brasileira se recordou de seu ator e de seu escritor predileto, chamado Sigmund Freud, que inclusive é avô de um escultor e pintor também famosíssimo, chamado Lucian Freud. O velho Sigmund fumava, segundo consta, 20 charutos ao dia. O seu consultório recendia a fumaça e a cheiro de tabaco queimado lá na Viena antiga.
Este criminalista frequentou episodicamente em viagem um museu que mostrava o consultório de Sigmund Freud. E soube, já sabia, inclusive, aperfeiçoou o seu conhecimento, soube que Freud morreu de câncer, ou seja, faleceu porque fumava demais aqueles charutos diferenciados, importados pela Viena antiga. Silvia andava pelas ruas de Viena antiga, sensível aos gritos de dor que o som das valsas não conseguia abafar. É uma estrofe de uma poesia famosa, correspondente ao tempo em que Viena estava sob o domínio nazista. De qualquer forma, vale a lembrança do eminentíssimo colega fotografado pela revista escandalosa À Porta, ou na página de rosto daquela edição, tornado, segundo o noticiário, milionário com a Lava Jato e outras operações de igual mostra. E a revista não para desse colega bafejado pela fortuna, porque parte pela nomeação de outros. Faça-se justiça. Um ou outro daqueles nomeados tem vida profissional absolutamente discreta. E se e quando, ganhando os dinheiros merecidos, guarda tais alfazemas nas burras com muito recato, precatando-se, inclusive, contra a maledicência dos noticiários de televisão e das notícias impressas nessas revistas de escândalo, que também ganham muito com essa exposição dos colegas ao clamor público. Este criminalista encanecido na profissão talvez seja o mais antigo, porque tem 62 anos de advocacia criminal exclusiva. Começou lá atrás, nos idos de 55, 56. A primeira honorária que recebeu foi um leitãozinho róseo na véspera de Natal, dentro de uma gaiola e vivo, ofertado por um cliente que não tinha com que sancionar ou resgatar os esforços que o advogado havia feito para livrá-lo da cadeia. Esse leitãozinho virou um símbolo, porque os filhos recém-nascidos ou ainda não amadurecidos deste profissional exigiram do pai e foram atendidos que não sacrificasse o bichinho. O bichinho foi levado à sitiola de um amigo e lá viveu seguramente uns 15 anos. E ficou enorme, ficou muito gordo, tornou-se empanzinado e morreu em paz, numa velhice honrada. Então, para aquele advogado cujos honorários primeiros foram um leitãozinho oferecido em resgate de uma honorária não paga, para este advogado, as fortunas noticiadas pela revista escandalosa são realmente estapafúrdias. Não se diga que os criminalistas não precisam ganhar. Precisam, necessitam sim, e cada vez mais precisam ganhar bem, porque se expõem, inclusive, à visitação pública, em algumas oportunidades, com um charuto na boca, ou com esculturas à margem, mas de qualquer forma, isto constitui um sacrifício diferenciado, e isso quando não se é pego atrás de um balcão de cervejaria com o ex-consultor, não,
com o ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, discutindo ambos questões cuja minúcia deve escapar a olhares e ouvidos indiscretos. Isso faz o goto. Constitui ao mesmo tempo o amealhamento de fama e o sacrifício pago por alguém que se diferencia da comunidade. De um lado, ser vencedor merece encômios. E outra parte, vencer em qualquer profissão, seja na advocacia criminal, seja como alfaiate, impõe regras e impõe discrição. Nós temos eminentíssimos criminalistas, colegas nossos, que usam becas talares, roupas talares, feitas em alfaiataria posta nas cercanias do Vaticano. E nem por isso se expõe à visitação pública com aquelas roupas maravilhosas que tecem também muita consideração, respeito e muita inveja de alguns ou de alguém. Da parte deste antigo escrevinhador ou escriba do direito penal, sobrevivente de priscas eras, da parte deste palrador, essa diferenciação ou esse diferenciamento merece até encômios. É ruim, sim, é esquisito o colega aparecer fumando um charuto na capa de uma revista. É esquisito porque charuto é malevolente, ou seja, produz perda da saúde e não pode ser propaganda estendida, inclusive, aos mais jovens. É lembrar, em raciocínio paralelo, de um filme com Paul Newman, em que Paul Newman era advogado, bêbado, embebedava-se e se punha nas esquinas dos velórios à cata de um ou outro inventário, captando à vontade o temor ou o desespero dos herdeiros fragilizados. Isso sucedia. Hoje não sucede mais porque aqueles que são contratantes desse tipo de honorária têm, segundo consta, muito dinheiro a gastar e muito medo a expor. E pagam com muito boa vontade. Os criminalistas recebem seus dinheiros, colocam ou embolsam aquela dinheirama, maior ou menor, e têm a faculdade e o direito, inclusive, de sobrenadarem com iates pomposos ou frequentando barcos chamados, inclusive, champanhe, na antevéspera de infortunamento ou de destinação absolutamente engasopante da honorabilidade em outro setor do exercício profissional. Isso acontece, isso é bom. Este antigo criminalista perplexo não sabe se deve criticar os colegas, porque pertence a uma velha guarda que tem muita vergonha e muito pudor, não devia ter nenhum, nem outra, por isso se envergonha, e de outro lado acha até engraçado que um companheiro enricado se ponha com um charuto na boca a dizer:
viram bem, eu venci. Que não se perca no meio da fumaça e que nós aprendamos um pouquinho a manter também a discrição, que nessas expectativas ou nesse encastoamento é inclusive um fator para que se possa desfrutar em paz o produto da atividade vencedora. Quanto ao mais que o diga a velha matrona, a nossa ordem dos advogados, perplexa, sem saber o que fazer frente às reclamações ou reivindicações. Este vice-decano da Advocacia Criminal Brasileira às vezes se pergunta se é bom ou ruim aparecer de vez em quando a emitir suas opiniões nesta câmera rústica de imitação de televisão. Mas fica para os pensamentos quando o sono demorar a chegar. E lá na Veba.